em princípios econômicos, nós vamos ver o papel aqui do setor terciário, tá? Dessa vez a gente vai ver o papel terciário. Então, nós vimos o primário, vimos o secundário e nós tínhamos deixado o terciário para fazer depois do recesso das férias. Então, compreender o papel do setor terciário na economia e sua importância para a circulação de bens e serviços. Também identificar as principais atividades que compõem o setor terciário, reconhecendo aí sua influência no cotidiano e na geração de empregos. Então, aqui nós vamos falar mais sobre serviços, tá? Serviços e bens. Então, ele é direcionado mais para isso. Na aula anterior, antes do recesso, das férias, nós vimos o quê? O setor secundário. Então, que tem como principal característica a transformação de matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados. Nós falamos sobre o algodão e sobre a confecção de camisetas, não sei se vocês lembram, mas foi isso que a gente abordou nessa aula, inclusive fizemos algumas atividades. Agora, nós vamos para o setor terciário, que é o comércio e os serviços. Então, eles dominam a economia moderna, atuando na distribuição de bens e também na satisfação de todas as necessidades básicas aí do cidadão. Até a alta tecnologia também é empregada, certo? A gente vai seguir nessa sequência. Então, para a área de administração, que é nós vamos ver o setor terciário, ele não é apenas um tema de estudo. Por quê? Quase 80%, olha ali na tela, ó, quase 80% das empresas brasileiras, elas atuam em comércios e serviços. Então, provavelmente, dependendo do tamanho da cidade, né, da quantidade de habitantes da cidade, nós vamos ter mais comércio e serviços do que propriamente indústria ou ali uma produção, né, voltada para a agricultura, por exemplo. E vai depender do tamanho desse município, da estrutura que o município ali ele está investindo, nos valores que são ali administrados pela prefeitura. Então, o ambiente de trabalho mais provável para vocês, ali para o futuro técnico em administração, será justamente no comércio e serviços. Então, ele é um tema bem relevante. O setor terciário é o setor que mais emprega, tá? Então, o setor terciário, ele não produz bens materiais, mas ele oferece serviços e faz a distribuição dos produtos fabricados pelos outros setores, que é pelo setor primário e pelo setor secundário. Então, quer dizer que esse aqui, ele acaba o quê? Oferecendo o serviço, tá? Diferente do anterior, que a gente já viu. Agora, o setor terciário, ele vai englobar o quê? Primeiro, o comércio, pensando aí em atividades de intermediária da troca de bens. Então, aí, por exemplo, na cidade de reserva, quais são os setores de comércio que vocês mais têm? E os serviços, a prestação de uma atividade para satisfazer uma necessidade. Então, nós temos a definição de cada um. A gente tem que ter bem claro o que é o comércio e temos que ter bem claro o que é o serviço. E daí, sim, a gente vai depois envolver os outros, englobar os outros setores, tá? Então, vamos lá. O comércio. Como que vocês caracterizam o comércio de reserva? O que vocês acham que mais tem na cidade? Que tipo de comércio que vocês observam mais? Ok, pessoal. Então, nós temos aí duas situações. Nós temos que caracterizar o que é comércio e o que é serviço, tá? Porque a prestação de uma atividade para um cidadão é um serviço, tá? É um serviço. Então, prestar um serviço como lavar carro é um serviço, mas ele faz parte do comércio. Então, é uma atividade intermediária de trocas de bens. Então, um vai estar inserido no outro, tá? Então, isso é bem importante de saber aí caracterizar. Vocês falaram
que estão fundidos. Podem ver os exemplos que vocês deram, um pouquinho de cada, né? Pensaram no serviço e depois pensaram no comércio. Ou primeiro pensaram no comércio e o que ele faz, qual a prestação de serviço que ele faz. Então, eles estão interligados. Ok, maravilha. Então, o setor terciário tem isso. Ele vai envolver os dois conceitos, né, na hora de você definir. Tá? Muito bom. Agora, o comércio, ele é o coração do setor terciário. Tá? Então, é ele que vai conduzir toda a economia, ou praticamente toda a economia, presente naquele município. Então, ele é responsável por comprar e vender produtos e também está conectado com quem produz e quem consome. Olha só a importância. Ele é um dos mais importantes, né? Então, ele tem uma responsabilidade da compra e da venda daquela produção, daquele produto que ele é fabricado ali no município. No caso lá do tomate, né? Então, nós temos lá e depois da produção, nós temos a comercialização dele. Então, ele vai passar para o setor terciário, a história do tomate, tá? Então, nós temos ele também nessa linha aí de produção. Então, existem dois tipos principais de comércio. O comércio atacadista, que vende grande quantidade de produtos, geralmente para outras empresas, e o comércio varejista, que vende diretamente ao consumidor como mercados, lojas e farmácias. Agora, eu gostaria que vocês pensassem, qual dos dois, né, quando você vai no supermercado, você se reconhece como um atacadista ou como um varejista? O que você acha quando você vai no supermercado? Isso mesmo, você é varejista, porque você está comprando, né, direto do comércio. Agora, se você tiver um CNPJ e você vai lá naquele supermercado e vai comprar para a tua empresa, né? Então, você é um atacadista daí. Daí você tem o CNPJ, compra grande quantidade, você vai lá na tua empresa, vamos supor, eu peguei lá num supermercado enorme de grande. Fui lá para Ponta Grossa comprar nesse mercado. E agora eu vou revender o produto. Vou para a reserva e vou revender. Então, eu estou indo de CNPJ para CNPJ. Então, quer dizer que você está fazendo um comércio de venda grande de quantidade de produto de empresa para empresa. Então, daí se encaixa no atacadista, tá? Então, tem uma diferença entre esses dois. É importante reconhecer cada um, saber cada um. Então, com o avanço aí da tecnologia, surgiram novas formas de comércio, que vocês conhecem muito bem, que é o comércio eletrônico, né? O e-commerce. Então, que permite comprar e vender pela internet. Ok, pessoal, olha só. Nós temos, com o avanço da tecnologia, outras formas de comércio, e é aquele comércio eletrônico. Quando você faz uma transação comercial, como você compra pela Shopee, pelo Mercado Livre, pela Shein, então envolvendo aí compra e venda de produtos ou serviços pela plataforma digital. Então, como sites, aplicativos, até mesmo pela rede social. Então, aí entra uma outra situação. Né? Nós estávamos falando de atacado e varejista, envolvendo um comércio um pouquinho diferente, você indo até esse comércio e comprando o produto e levando lá para o teu comércio, vendendo. Ou você, como pessoa física, comprando o produto direto na loja, né? Direto. Pergunto para vocês, aonde vocês compram mais? Fisicamente ou de forma online? Ganhou, né, longe. Nós temos aí pesquisas que chegam até 64% de venda a nível de Brasil, que está indo pelo mundo online, né? E aí nós temos os riscos da compra online, porque às vezes a gente não tem tem até a infeliz experiência de não receber o produto, né? Ou o produto não vem exatamente como você gostaria que viesse, ou uma qualidade inferior
que no presencial a gente tem o prazer de ver o produto, olhar, por exemplo, se é uma roupa, você tem ainda como experimentar a roupa, ver se te agrada, dá para pensar em ajustar alguma coisa. Então, é diferente. Agora, quando você compra online, normalmente porque aquele produto não tem na tua cidade, não tem nas lojas da cidade, ou até mesmo pelo preço, né, que é mais acessível. Daí você compra online. Então, nós temos essas duas realidades, nós temos aí os problemas que podem acontecer ou não, né? Ou podemos estar aí satisfeitos com o que está acontecendo. Beleza. Desafio, então. Olha lá. E aí vem a atividade que vocês vão fazer aí, tá? Aí pode ser com o colega, tá bom? Uma pessoa, ela precisa comprar um celular novo e tem duas opções. A opção 1 é comprar em uma loja física do bairro. Opção 2 é comprar em uma loja virtual, que é o que nós estávamos conversando aqui. Então, as duas pertencem ao setor terciário, tá? Elas são do setor terciário. Então, quer dizer que online é terciário? Sim, é terciário. Mas funciona de forma diferente, tá? Vocês já sabem, têm a experiência que é diferente. Ok? Agora, então, vocês têm essas duas opções. Comprar a loja física, o celular, ou comprar ela virtual. A pergunta é, tá? A primeira delas. Anotem aí para depois vocês poderem me responder nessa ordem. Qual opção pode ter menor preço? Por quê? E daí vocês vão me mostrar isso, um exemplo, vão achar na internet aí e me dar um exemplo desse celular, tem que ser a mesma marca, tá, pessoal? Mesma marca. E se alguém já teve a experiência de ir na loja física e achar esse celular por mais ou por menos? Qual opção oferece maior comodidade? É você ir na loja física ou na forma virtual? E qual deles envolve mais etapas de serviço? Atendimento, entrega, logística. Então, vocês vão justificar a resposta, tendo base dessas três perguntas e a análise ali do funcionamento do setor terciário, tá bom? Eu vou dar para vocês aí uns 6 minutos, 5 minutos, beleza? Daí a gente volta a conversar aqui. Daí, pessoal, conseguiram pensar nas três perguntas? Ok, ok. Chegaram a pesquisar algum celular para ver qual é a diferença que daria se fosse comprar na loja física da virtual? Ok, então. Pessoal, vamos continuar aqui então. Sugestão de respostas, tal como a gente faz sempre, ó. Se você for fazer a compra pela loja virtual, então tende a apresentar menor preço, né? Que vocês já justificaram isso, pois possui menos custo com estrutura física e pode alcançar mais consumidores. A loja física, ela costuma oferecer atendimento imediato. Então, você tem contato com aquela pessoa que está vendendo ali, né? E a possibilidade de ver o produto antes de comprar, também esse é um fator interessante. Enquanto que a compra online, ela oferece maior comodidade, né? Como vocês justificaram também. Então, permitindo comprar sem sair de casa. A opção que envolve mais etapas de serviços
é justamente a virtual, pois ela inclui processos como pagamento digital, separação do pedido, logística de transporte, entrega. Você pode acompanhar em tempo real também a entrega do produto, dependendo, claro, de aonde você está comprando, né? Então, essa análise ela mostra como o setor terciário ele atua de diferentes formas na distribuição de bens e serviços. Então, ele vai influenciar as decisões do consumidor. Então, nós temos aí um grande influenciador, né, nas compras. Gestão de distribuição. Vamos lá, vamos focar agora na transferência de bens de produtos ao consumidor. Pensem num conceito-chave do atacado e do varejo e do e-commerce, que, na verdade, é a nossa venda virtual, tá? Ou compra virtual. A relação comercial do atacado tem a gestão de grandes estoques. Então, tem a negociação de volumes, tem a logística do suprimento de outras empresas. Isso vocês podem acompanhar aí, até mesmo nas empresas grandes de reserva. Então, exemplo, centrais de distribuição, atacadões, né, enormes que acabam fazendo essa distribuição do material. Pode ser também na área da alimentação, né? O varejo, nós temos a gestão de venda, temos o marketing, tem atendimento ao cliente, tem a experiência da compra também. E um exemplo são as lojas de shopping, supermercados, as franquias, todas elas são exemplos de varejo. E a nossa parte virtual fica com a tecnologia. Então, gerando aí segurança dos dados, que é importante verificar se você não está com um site falso, né? Gestão de plataforma digital, logística também desse último, né? E o marketplace, não sei se vocês conhecem, lojas virtuais próprias, né? E são aquelas também que você consegue comprar em casa pelo aplicativo. Por exemplo, eu quero pedir uma pizza. Também é uma forma de comprar virtualmente, né? Você usa ali, utiliza o aplicativo. Então, os serviços são todas as atividades que envolvem trabalho humano, mas sem a produção de um bem material. Então, ali ela se diferencia, né, o serviço a partir dessa característica. Então, ele pode ser dividido em serviços pessoais, serviços públicos e serviços empresariais. O que seriam os serviços pessoais? Seriam os prestados diretamente às pessoas. Por exemplo, salão de beleza, academia, lavanderia, outros serviços que vocês conhecem aí também. Os serviços públicos, então, a partir do governo, como saúde, educação, segurança, transporte público. E os serviços empresariais são aqueles de consultoria que as empresas podem dar, publicidade, manutenção e contabilidade. Daí voltam aí a se direcionar às empresas, tá? Trabalhando esse setor de empresas. Os serviços são indispensáveis para o bem-estar da população e também para o funcionamento das empresas. Senão, nós não teríamos aí o maior número de empresas que precisam do serviço das pessoas, né? Então, temos que pensar no bem-estar delas. Serviços aqui como uma ação que gera valor, sem resultado em um produto físico. Quais seriam? A instabilidade, então, nós temos ali o serviço que não pode ser estocado ou tocado, aí pensando nas marcas e na confiança também, na gestão disso. Serviços bancários, consultoria também entraria aqui. Simultaneidade, daí entraria o que aqui na definição de gestão? Produção de consumo ocorre ao mesmo tempo e também a qualidade depende da interação do prestador. Aí quem vem? Olha só, consultório médico, atendimento em restaurante, entraria aqui nessa parte, nesse item da produção. Variabilidade, então a qualidade de poder mudar dependendo do humor do funcionário, né, de tempo. Também exige padronização de processo, por exemplo, a qualidade de suporte técnico, limpeza em hotelarias ou hotéis, pensando também nas faxinas, né?
empresas que têm pessoas para fazer esse serviço, que nós chamamos os terceirizados, tá? Então, tem a variabilidade aqui. Esses são os serviços como ação ali que gera valor sem resultar aí ter um resultado em um produto físico, tá? O crescimento do terceirizado ou do terciário aqui nós chamamos, não é apenas um dado estatístico, tá? Mas é um reflexo de mudanças estruturais da economia global. Fatores de crescimento como visão gerencial. Nós temos a concentração, no caso aqui do business, né, core business, empresas terceirizadas, serviços não essenciais de TI, logística, RH, que eles focam, né, suas atividades principais no mercado. Então, isso abre o mercado para todos os prestadores de serviço, que aqui nós chamamos de B2B. A tecnologia e a automação, temos as máquinas que substituem trabalho na indústria, mas criam vagas para serviços de suporte, vendas e manutenção. Temos o consumo e a experiência, que são o maior poder de compra da população urbana, que no caso de reserva também, né, ele vai gerar demanda por lazer e serviços especializados, como viagens, saúde privada, educação continuada. Então, entraria aqui, consumo de experiências, tá? Esses fatores de crescimento com visão gerencial, ele é importante você, como administrador, já conhecer esse tipo de fatores, né, de crescimento. Agora, eu vou fazer uma pergunta simples, vamos ver se vocês sabem responder aqui. Qual dessas profissões pertence ao setor terciário? Agricultor, professor, operário de fábrica ou minerador? O que é o setor terciário? O setor terciário é de serviços. O agricultor presta serviço? Que mais? Pensem aí qual deles que encaixaria no setor terciário. Olha, teve gente que acertou, já vou dizer. Já teve gente que acertou, muito bom. Vamos lá. Ei, quem falou professor aí? Quem levantou a mão, que falou professor? A Lorena aí, valeu. Ah, acertou. Quer dizer que o professor, ele pertence ao setor terciário, gente. A atividade dele é o quê? Prestação de serviço. E não de produção de bens materiais. A gente não faz produção de bens, né? A gente está prestando um serviço. Os outros exemplos, por exemplo, agricultor ele é setor primário, tá? Porque ele faz a extração e o cultivo da terra. Operação de fábrica, ele é o setor secundário, porque ele vai transformar aquilo na indústria. E o minerador é setor primário, porque ele faz a extração de recursos naturais. Tá? Ele tira o minério, pode ser minério de ferro, pode ser pedras preciosas, ele vai tirar do solo. Então, ele entra no setor primário. O professor é aquele que vai prestar o serviço, entre aquelas alternativas ali. Beleza? Vamos, então, retomar aqui o setor terciário, para deixar bem alinhado aqui o que é esse setor terciário, para não ter dúvida, ok? Vamos ver um videozinho bem curtinho aqui. Vamos lá. Ok, pessoal. Vamos ver aqui o resumo da nossa aula, então. Então, resumindo aqui em algumas ideias, depois eu vou para o resumo geral.
Essas ideias do vídeo, eles trazem o setor terciário como aquele que movimenta a economia por meio do comércio e de serviços, que ele falou. Então, conectando aí a produção ao consumo. E é a que mais gera emprego e mantém a sociedade funcionando com atividades como o transporte, como as finanças e a tecnologia que ele comentou. Tá? Esses seriam os principais da fala ali dele. Agora, como nosso resumo da aula, nós temos o setor terciário como essencial para o funcionamento da economia, pois ele conecta a produção ao consumo por meio do comércio, serviços e também da tecnologia. E é o setor que mais emprega. Ele movimenta a economia e garante o bem-estar da população. Então, aqui nós temos um resumo da nossa aula, né, partindo desse setor terciário tão importante para a nossa cidade. Vou fazer aqui um parênteses na nossa aula. Eu gostaria de... Simone, o pessoal, estou vendo aí, o pessoal está com uniforme? Que legal! Ah, eu vi. Deixa eu ver ali o uniforme. É verde com azul, é isso? Ah, quem é que vem perto da tela ali para eu conhecer? Que bonito esse uniforme, gente. Muito lindo. Parabéns. Estão muito bonitos aí, hein? Parabéns. Quero ver todo mundo uniformizado, então. Olha, estão de parabéns. Estou vendo que tem um grande número de pessoas aí de uniforme. Então, tá bom. Um abraço. Até amanhã, então, pessoal.